Olá, senhoras e senhores, eu gravei esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho sobre a questão número 5 da lista 2 que eu enviei essa semana. A questão fala o seguinte: um feixe de luz apresenta um comprimento de onda igual a 400 nanômetros quando se propaga no vácuo. Ao incidir em um determinado meio x, sua velocidade passa a ser 40% menor que a velocidade de propagação da luz no vácuo. Ou seja, uma luz, que é uma onda, muda de um meio para o outro, e ao mudar de um meio para o outro, sua velocidade diminui. O que o problema quer? O problema quer o índice de refração desse meio e o comprimento de onda do feixe no meio x. Ou seja, quando ele estava em um meio que era o vácuo, a luz se propagava com um comprimento de onda igual a 400 nanômetros. Passando para o meio x, diminuindo a velocidade, nós sabemos pela refração que o comprimento de onda também vai diminuir. O quanto vai diminuir, nós vamos calcular. Então, a primeira coisa que eu vou calcular com vocês, vou mostrar aqui no papel, na resolução, a primeira coisa que nós vamos calcular será o comprimento de onda no meio x. Bom, o que o problema me informa? Ele me dá o comprimento de onda no vácuo, que eu vou chamar de lambda 1, de 400 nanômetros. E, transformando nano, 400 vezes 10 a menos 9 metros, que por sua vez, andando duas casas, é 4 vezes 10 a menos 7 metros. Dado também que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Jogando na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda f, eu tenho que a frequência vai ser a razão entre a velocidade e o comprimento de onda. Dividindo 3 vezes 10 a oitava por 4 vezes 10 a menos 7, eu tenho 0,75 vezes 10 a 15. Transformando para a notação científica, a frequência é de 7,5 vezes 10 a 14. Por que foi importante achar essa frequência? Porque numa refração, a frequência não varia. Então, no vácuo, a frequência é de 7,5 vezes 10 a 14. No meio x também seria 7,5 vezes 10 a 14. Próximo passo, achar a velocidade naquele meio. O problema me informa que V2 é 40% menor do que V1, ou seja, a velocidade no meio x seria 40% menor do que a velocidade no vácuo. O que significa ser 40% menor? Significa que o valor da velocidade é 60% do valor da velocidade original. Então, 0,6 vezes V1, sendo que V1 é 3 vezes 10 a oitava. 0,6 vezes 3, eu tenho a velocidade no meio 2, 1,8 vezes 10 a oitava metros por segundo. Com essa velocidade e com essa frequência, eu consigo achar o novo comprimento de onda. Jogando na mesma equação, a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda f, eu tenho que lambda 2 seria V2 sobre f. Lembrando que o f é o mesmo para os dois meios. A velocidade 2, portanto, acabei de achar, 1,8 vezes 10 a oitava, dividido pela frequência, 7,5 vezes 10 a 14, 1,8 dividido por 7,5 dá 0,24. Divisão de potência de mesma base, repete-se a base, subtrai os expoentes, 0,24 vezes 10 a menos 6. Andando 3 casas para a direita, eu transformo esse 0,24 em 240 e esse 10 a menos 6 em 10 a menos 9. Por que eu fiz isso? Porque 10 a menos 9 representa nanômetros. Portanto, o comprimento de onda, 240 nanômetros. Com isso, você acha uma parte da resposta, que seria a do comprimento de onda. Mas ainda não achou o índice de refração. O índice de refração, também conhecido como índice de desvio, representa um número que é uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, que representa um percentual dessa velocidade. O que isso significa? A maior velocidade possível é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo é a velocidade limite do universo. Em qualquer outro meio, essa velocidade vai ser menor. O índice de refração mede o quão menor é essa velocidade, fazendo uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio onde a luz entrou. Nesse caso, eu já tinha calculado V2 com 1,8 vezes 10 a oitava metros por segundo. Portanto, pelo conceito de índice de refração, sendo a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, teremos 3 vezes 10 a oitava dividido por 1,8
8 vezes 10 à oitava. 10 à oitava corto com 10 à oitava. 3 dividido por 1,8 seria a mesma coisa que 30 por 18. E eu tenho, simplificando, o índice de refração como sendo 5 terços. Significa que a velocidade da luz naquele meio é 5 terços menor do que a velocidade da luz no vácuo. É isso que determina o índice de refração. Bom, isso era para resolver essa questão, mas eu retomarei esse conceito de índice de refração nas próximas aulas. Não se preocupem com o conceito agora, mas para resolver essa questão eu precisaria então entender que o índice de refração é uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Ok? Mais dúvidas podem me procurar e lembre-se, vai ficar tudo bem.